E aí pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de Python Essential, nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre listas. Vamos entender o conceito de listas e por que devemos usar listas. Até o momento nós estamos utilizando variáveis para armazenar as nossas informações. Toda vez que executamos essa repetição while, a nossa variável é sobrescrita. Toda vez que fazemos a repetição, a variável é sobrescrita e ela sempre finaliza armazenando o último valor da repetição. Como nós fazemos para armazenar todos os valores que nós digitamos para poder processar esses valores, estudar? Para resolver esse problema, nós utilizaremos uma estrutura diferente. Essa estrutura são as listas. As listas são diferentes das variáveis, pois elas podem conter vários valores. E a cada repetição aqui, nós podemos inserir um novo valor na lista. Então vamos fazer aqui para vocês entenderem. A forma de você usar uma lista é bem parecida com o fato de você usar variáveis. Eu vou colocar aqui lista de nomes. Quando eu gero uma lista, logo na frente eu coloco esses colchetes aqui, ó. Eu abro e fecho. Isso aqui indica que isso aqui se trata de uma lista. É como se eu estivesse declarando a lista e informando. Ela está vazia nesse momento. Então eu criei a lista e deixei ela vazia. Certo, aqui foi criada a nossa lista. E em algum lugar aqui do código nós temos que adicionar os valores nela. Então, por exemplo, aqui nós temos a passagem pelo while. Aí quando chegou aqui, ele vai fazer a verificação. Ele vai verificar se o nome informado ele é igual a fim. Se não é, ele vai vir aqui para o else. Então, nesse momento aqui, nós podemos armazenar o valor nome. Então, como que nós fazemos? Nós colocamos aqui lista de nomes e nós vamos utilizar uma função do Python chamada append. Essa função aqui, ó, entre parênteses, nós vamos passar a variável que nós queremos armazenar, nome informado. Então, é assim que funciona, é muito simples, ó. Então, lista nomes está recebendo, append, ela é uma função do Python que insere valores em uma lista. E não só em uma lista, ela é usada para várias coisas. Mas agora, nesse caso, é o que importa para nós sabermos disso. Então aqui, ó, ela está adicionando o nome informado à nossa lista de nomes. Uma outra coisa que seria interessante nós armazenarmos é as nossas idades que nós calculamos aqui do usuário. E como nós fazemos isso? Primeiramente, nós temos que vir aqui no nosso módulo. Se você pode ver aqui, a definição nome, ela está retornando nome. Só que a nossa função módulo, nossa definição módulo, não está retornando nada. Para isso, nós temos que fazer ela retornar alguma coisa aqui. Então, eu vou identar o código, ó. Nunca se esqueça disso. Return, ó, tá na mesma posição, return. E aqui, nós vamos retornar uma tuple. O que é uma tuple? Vou escrever aqui para vocês, ó. Tuple. Ou, em português, é uma tupla. A gente vai retornar um único valor contendo duas informações. É isso que nós vamos fazer. Então, como que nós fazemos isso? Aqui nós vamos retornar. É que eu quero retornar ano informado pelo usuário e a idade. Então, eu vou colocar aqui ano informado e quero também retornar a idade. É isso que eu vou fazer aqui. Então, vocês podem ver aqui nós retornamos só nome. Aqui nós estamos retornando ano informado e a idade. Só que para isso funcionar, não podemos fazer somente isso aqui, ó. Não daria muito certo para o nosso uso aqui. Então, nós vamos retornar em forma de tupla. Dessa forma, nós vamos retornar uma única informação, só que essa informação contém dois valores. Vocês já vão entender como isso funciona. Aí agora aqui no nosso programa principal, nós vamos criar uma nova lista de idades. Essa lista vai ficar vazia aqui no início e logo aqui embaixo nós vamos adicionar aqui, ó. Aqui essa função, ela tá, ó, nós estamos chamando ela e ela tá enviando o ano corrente lá pro nosso módulo. Agora ela retorna ano informado e idade. E como que nós fazemos isso? Nós vamos capturar bem aqui, ó. Então nós vamos capturar lista de idades, ponto, append, vamos usar aquela função. E aqui dentro vamos passar isso aqui, ó. Eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. Ó, como você pode ver, agora no módulo nós estebelecemos para ser retornado nome informado e idade pela função. Aqui nós estamos chamando, ó, meu módulo ponto pergunta idade. Embora ele está enviando o valor para lá, ao mesmo tempo ele já está retornando alguma coisa para a gente, ó. Isso aqui, ó, função pergunta idade, ela retorna alguma coisa que nós definimos aqui, ó. Ela retorna isso aqui. Então, toda vez que nós quisermos pegar aqui os valores, é só chamar ela. Aqui nós estamos passando um valor porque nós queremos que um valor seja enviado. Nós aproveitamos o mesmo canal para enviar e receber. E aqui, como nós usamos o append, ele está pegando esse retorno dela e está colocando aqui em lista de idades.
Eu vou até salvar já aqui, ó, salvando, ó. Você pode ver que aqui no... É uma coisinha simples, mas para iniciantes isso aqui fica perdido. Quando um arquivo não foi salvo, fica uma bolinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Na IDE. Então eu venho aqui e salvo. Então vamos fazer o teste. Aqui ao invés de imprimir o nome informado, vamos imprimir lista de nomes. Vamos imprimir logo abaixo no final também, depois do término do processamento do programa, vamos imprimir lista de idades. Imprimir esses dois valores. Vamos fazer um teste agora? Eu vou vir aqui no nosso terminal, vou limpar ele, vou chamar nosso programa. Qual é o seu nome? O ano de nascimento. Qual é o seu nome? Ano de nascimento. Ok, vou digitar fim agora para finalizar. Ó, como vocês podem ver, retornou corretamente para nós. Ó. Primeiro ele retornou. Aqui nós tínhamos pedido, ó, imprima para nós a lista de nomes. Agora imprima a lista de idades. Ó, lista de nomes, ó, ele imprimiu João, imprimiu Maria. Ó, como você pode ver no módulo nós retornamos ano informado e retornamos idade. Aqui nós pegamos o que essa função retorna e adicionamos a lista de idades. E aqui estamos vendo, ó, informação 1, ó, isso aqui é uma informação, é uma tupla. Vocês podem ver, está entre parênteses. Retornou 1990 e 30 anos, 1980 e 40. Então aqui está funcionando. Até aqui está funcionando corretamente. Agora, com essa estrutura, nós já sabemos que é possível armazenar os dados digitados sem que eles sejam sobrescritos como era antes com variáveis. Só que lembrando, esse armazenamento aqui não é definitivo. Ou seja, as listas, assim como as variáveis, elas também são posições de memória. Ou seja, elas ficam armazenadas na memória apenas enquanto o programa está em execução. Assim que nós fechamos o programa, todos esses dados são perdidos. Para armazenarmos definitivamente esses valores, nós temos que salvar eles no disco, no nosso HD. E nós podemos fazer isso salvando essas informações em um arquivo ou salvando em um banco de dados, mas não é o objetivo dessa aula. Em aulas futuras nós vamos falar sobre isso. Só que usamos listas para processar dados em tempo real. É o que nós vamos fazer agora. Então voltamos agora aqui na nossa aula, né? E se nós quisermos armazenar esses valores em uma única lista? Então para isso, basta nós fazermos o seguinte. Nós criarmos uma lista final. Ó, repare que agora eu nem preciso declarar ela aqui. Por que eu não preciso declarar? Porque eu já vou induzir o Python que aquilo ali é uma lista. Então eu vou criar aqui, ó, lista final, e eu vou usar uma outra função agora, ó, anotem aí, função zip. Eu não estou colocando aqui comentários no código, que eu consigo, como o vídeo é gravado, vocês podem muito bem parar, anotar, retornar, tá? Estudar isso, galera. Estudar um vídeo às vezes tem 10, 20 minutos, você vai levar 1 hora para aprender aquele vídeo, aquela aula, tá? A grande virtude de uma aula gravada é essa, você poder dar pause no professor, retornar e começar de novo, tá bom? Então o importante é isso. Eu não vou ficar anotando aqui para não ficar muito extensa a aula. Mas a função zip, ela vai unir duas listas. Então eu vou colocar aqui lista de nomes e separo por vírgula, lista de idades. Então isso aqui, lista final, ela vai ser a união, o zip, ele faz isso, ele vai unir as duas, vai unir lista de nomes e lista de idades e vai armazenar aqui. E aqui embaixo, pra gente ver isso, eu vou imprimir lista final, certo? Vou salvar, vamos fazer um teste aqui, vou rodar o nosso programa. Qual o seu nome? Vou fazer bem rápido aqui, tá? Pra vocês entenderem. Prontinho, finalizei. Ó, o seu nome aqui, os nomes listados, João, Maria, as idades, o ano de nascimento. E repare que aqui no final, nós mandamos imprimir lista final. E olha só o que retornou aqui. Zip object at, e aqui uma posição de memória. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Esse zip object significa que existe um objeto nessa posição de memória, e ele está pronto para ser calculado quando ele for chamado. Ou seja, nós não chamamos, nós só imprimimos. O Python faz isso quando nós fazemos uso de informações iteráveis. O que são informações, objetos iteráveis? São objetos que obedecem a uma ordem. Por exemplo, eu tenho uma lista e eu tenho a possibilidade de navegar entre os valores. Nós vamos fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma lista de nomes e eu quero varrer nome a nome buscando aonde está o nome Maria. Ou eu tenho uma lista de idades, eu quero varrer nome a nome, a idade buscando a idade de 1927. Então,
isso se chama objeto iterável, onde eu posso navegar entre os valores para fazer cálculos, consultar dados. E como esses objetos tendem a ser muito grandes, o Python faz dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, para otimizar o processamento. Agora você deve estar me perguntando, né? Mas eu quero visualizar essa lista. Como que eu faço para visualizar isso aqui de forma que fique agradável aos olhos humanos, né? Então, como que nós fazemos isso? Basta nós utilizarmos outra função. Você pode ver que o Python tem muita coisa já pronta, tá? Essa função é a função list. Eu vou colocar ela aqui, ó. Olha como que é bacana. Ou seja, isso aqui, ó, nos retornou a posição de memória. Mas eu utilizando a função list, ela vai realmente nos mostrar o que está dentro daquela posição. O objetivo dessa função é fazer isso, é retornar para nós o que está armazenado naquela posição de memória. Então, agora, vamos fazer um teste aqui. Vou salvar. Antes de testarmos, deixa eu só explicar um negócio para vocês. Vocês podem ver, na aula de funções, nós abordamos muito essa questão de funções, né? Ó, o que é a função zip? A função zip é uma função que alguém criou e ela já está incorporada no código Python, ou seja, nós podemos aproveitar dessa função. Existem várias outras funções que nós podemos utilizar. À medida que o tempo for passando, vocês vão ver que facilita a nossa vida, ó. Função list. Tudo isso aqui é como a função print, por exemplo. Só que ela serve para facilitar a nossa vida. Eu poderia fazer isso manualmente. Nós poderíamos criar um código que fizesse o mesmo serviço dessa função. Mas é muito melhor utilizarmos algo que já está pronto. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou fazer rapidão, tá? Ó, agora como vocês podem ver, ele retornou João e Maria na primeira impressão, a segunda retornou as idades e anos de nascimento, e na terceira, ó, cada grupo disso aqui é uma informação, essa é uma e essa é outra. Nós unimos, né? Dentro desse grupo nós temos duas informações, ó, que são essa e essa. Uma é uma informação de lista e outra é uma tupla. Então é assim que foi retornado. Agora tá parecendo meio bagunçado, mas isso aqui vai fazer um sentido enorme para vocês lá na frente. Então, galera, para essa aula era isso que eu tinha para passar. Caso tenha ficado alguma dúvida a respeito desse conteúdo, como eu falei agora há pouco, volte, assista, reassista essa aula quantas vezes for necessário. Pratique esse código aqui no seu computador. Tente fazer isso no seu computador, na sua IDE. Se apresentar erro, veja que erro está aparecendo no compilador. Se tiver aparecer algum erro, você não souber do que se trata, comenta aqui embaixo da aula o erro, mostra para nós o erro, vamos estudar junto para você entender. Só não passe para a próxima aula antes de você entender realmente o que aconteceu aqui nessa aula. Okay? É muito importante. Na próxima aula nós vamos dar início ao estudo das classes e é muito importante que você tenha absorvido todo o conteúdo que nós estudamos até esse momento. Tá? Não esqueça disso, não sabote você mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça, galera, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ativa o sininho aí, dá essa força pra gente. É um trabalho imenso fazer essas aulas aqui e eu só tô pedindo pra vocês poucos segundos de colaboração aí com o nosso trabalho. Então não esqueça de fazer isso. Eu vou deixar aqui na descrição também disponibilizado o código que nós usamos nessa aula. Vou deixar esses dois códigos, esse aqui e esse aqui. Caso você esteja errando ou digitação de alguma coisa, compare com o código que está na descrição, pode usar ele, só que é o código dessa aula. Na aula que vem ele já é atualizado, tá? Então você usa o código dessa aula, na aula que vem já será outro código. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima, um abraço.